Fala você que acompanha aqui o canal, vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e bem-vindo aqui à 10ª aula de Isaías. Hoje é uma aula muito especial, nós vamos continuar falando ainda sobre a coligação de Israel, vamos continuar falando ainda do papel messiânico que Jesus Cristo teria e todo esse ambiente espiritual que Isaías pode trazer para a gente. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, então não perde seu tempo, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e aproveita e se inscreve aqui no canal também. Também gostaria de compartilhar com vocês, convidá-los a conhecer também o canal do Fagner Penha. Fagner Penha, ele é um ator e ele usa o canal dele para poder mostrar várias coisas da igreja também. Então, é interessante porque o Fagner ele consegue chegar em lugares que a gente não consegue chegar, já que ele trabalha nesse meio artístico e tudo mais. Então, nessa questão de compartilhar o evangelho, isso ele faz muito bem. Então, dá uma olhada no canal do Fagner Penha, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu já deixei no último vídeo do Vem Segue-me, e hoje eu vou deixar aqui também, para você poder dar uma olhada no canal dele, curtir, compartilhar com seus amigos também, e para que você possa se inscrever no canal dele também, ok? Beleza. Começando então falando um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje sobre Isaías, nós vamos ter a chance de comentar a partir do capítulo 49. E lá fala uma coisa bem interessante, começando nesse capítulo 49, ou melhor, a gente vai começar vendo algumas coisas aqui do capítulo 48, só para iniciar. Porque, na verdade, eu escolhi só alguns versículos aqui do capítulo 48. Escolhi 4, na verdade. E fala assim: ouvi isto, casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, porém não em verdade nem em justiça. A gente tem visto como que, na verdade, o Senhor ele condena algumas situações relacionadas a Israel, né? Porque, infelizmente, eles deixaram de cumprir várias coisas que eles precisavam cumprir. Consequentemente, o Senhor está sempre puxando a orelha deles, né? Por isso que ele fala aqui, ouvi isto, casa de Jacó, e lá no final ele fala, porém não em verdade nem em justiça. Ou seja, eles chamavam pelo nome do Senhor, eles procuravam a vontade do Senhor, mas não com verdade e nem com justiça, não da maneira que deveria ser chamado, né, ou que deveria ser feito. Então, esse era um dos grandes problemas de Israel. E, na verdade, Isaías ele fala o tempo todo, muitas vezes, sobre essa questão, né? E a gente vai continuar falando sobre isso também nesses capítulos de hoje. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, olha que interessante esse conselho que o Senhor nos dá aqui, né? Ele fala que Ele que nos ensina o que é útil e Ele que nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Então, a gente falou disso em algumas aulas passadas, né? Israel, infelizmente, eles estavam procurando os conselhos de outros líderes, conselhos de outros reinos, e estava esquecendo de pedir conselhos ao Senhor, né? Então, na verdade, outro puxão de orelha que ele dá aqui em Israel, que serve muito para a gente também, porque infelizmente, muitas vezes nós esquecemos exatamente isso, que nós temos um Senhor que nos ensina o que é útil, e Ele também nos ensina em que caminho nós devemos andar. E a gente esquece disso. Lá no 18 do 48, ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Porém, os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Então, é uma outra advertência que o Senhor dá a eles aqui. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse seguido o que eu te falei, isso não teria acontecido.
E muitas vezes acontece isso em nossa vida também. Eu estou falando isso, na verdade, porque muitas vezes a gente lê Isaías, lê Apocalipse, a gente não coloca para a nossa vida. E a gente precisa aplicar as Escrituras em nossa vida. Esse que é o grande segredo do estudo das Escrituras. É como saber aplicá-las na minha vida. E ele fala uma coisa bem séria: os ímpios não têm paz. Então, aqueles que pensam que, por exemplo, por cometerem pecado, por cometerem ah, as coisas erradas, né, eles, na verdade, estão livres. Na verdade, isso não é uma liberdade verdadeira, né? Então, é uma liberdade que Lúcifer traz para a gente, que faz a gente pensar que, na verdade, por estarmos guardando os mandamentos, nós estamos presos, né? Isso é uma mentira que ele tenta, assim, incutir em nossa mente, né? Muitas vezes. E essa não é realmente uma verdade vinda do Senhor, proveniente do Senhor. Assim fica parcialmente esclarecido aqui que o propósito do Senhor, ao revelar o futuro ao homem, é a prova concreta de que ele é verdadeiramente Deus, pois nenhum ídolo mudo seria capaz de fazer tal coisa. Então, na verdade, exatamente o que a gente precisa entender é o propósito que Deus ele tem de si próprio. E ele, nas Escrituras, presta testemunho de si próprio várias vezes. Lembrando que quem está falando aqui é Jeová na vida pré-mortal, ou seja, Jesus Cristo. O capítulo 49 é um dos mais importantes de todo o livro de Isaías, por também predizer claramente a missão dos santos dos últimos dias e o destino da América, em conexão com a casa de Israel. Então, na verdade, o capítulo 49 ele tem isso. Ele fala sobre o destino das Américas em conexão com a casa de Israel. Nefre interpreta esse capítulo como predição de que as terras da América receberiam parte da Israel dispersa. Lembrando que, quando a gente está falando da dispersão de Israel, nós estamos falando de Israel que está perdida para o mundo, né, mas não perdida para Deus, e que, na verdade, a América seria uma parte do mundo que receberia a Israel dispersa. E ele continua falando aqui, enquanto seu irmão Jacó o aplica tanto aos judeus em Jerusalém como aos gentios. O capítulo 49 é tão importante que deveria ser estudado diligentemente por todos os membros da igreja. Seria bem importante que nós pudéssemos fazer isso. Olha lá no versículo 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. Quando ele fala ilhas, ele está falando exatamente do povo de Israel disperso. Quando a gente pensa numa ilha, a gente pensa num lugar que está lá isolado, está perdido meio que para o mundo, né? Então, por isso que ele chama de ilhas os povos de Israel, as tribos que estão perdidas. Então, quando ele está falando ilhas aqui, a gente vai entender que são as tribos perdidas de Israel, ok? O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção no meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu a sua aljava. Aqui, na verdade, é uma profecia messiânica. O Senhor está falando de si próprio, né, de quando ele nasceria, e ele fala que da boca dele, né, sairia uma espada aguda, ou seja, a justiça, né, que sai da palavra de Cristo, né, e ele falou uma coisa interessante aqui. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por convênio do povo, para restaurares a terra, para fazer possuir as herdades assoladas. Quando ele fala aqui,
pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. A gente está falando do papel exatamente do livro de Mórmon, o papel que Joseph Smith desempenharia, né, na restauração do Evangelho. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas, na verdade, são incluídas nas tribos de Israel a partir do momento que elas são batizadas. Então, elas precisam passar pelo batismo, pelo dom do Espírito Santo, pelas bênçãos do templo, para que elas possam estar como parte, né, da família de Israel. Então, na verdade, quando fala aqui desse poder restaurador, né, ele está falando exatamente sobre duas coisas, sobre Jesus Cristo, né, e sua missão messiânica aqui, que é por isso que ele fala sobre essa espada aguda e tudo mais, e está falando sobre o papel que Joseph também desempenharia na questão da restauração do Evangelho, né? Então, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te farei por convênio, para restaurares a terra, para fazer possuir as herdades assoladas. Quão verdadeiro realmente é o papel do livro de Mórmon, o papel que Joseph desempenhou na restauração, para que essas coisas acontecessem. Lá em 1 Nef 22 fala o seguinte, 22, de 7 a 12. E significa que tempo virá em que, depois de toda a casa de Israel haver sido dispersa e confundida, o Senhor Deus levantará entre os gentios uma nação poderosa, sim, sobre a face da terra, e nossos descendentes serão por eles dispersos. E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, isso Nefe falando, né? O Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para nossos descendentes. É como se fossem, portanto, alimentados pelos gentios e carregados em seus braços e sobre seus ombros. E será também de valor para os gentios, e não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel, porque dará a conhecer os convênios do Pai dos céus com Abraão, quando disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E agora, meus irmãos, quero que saibais que todas as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a menos que ele desnude o braço aos olhos das nações. Ele mostre o braço às nações, o seu poder. O Senhor Deus, portanto, desnudará o braço aos olhos de todas as nações, ao fazer chegar os seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. Ele, portanto, tornará a tirá-los do cativeiro, serão reunidos nas terras de sua herança e serão tirados da obscuridade e das trevas, e saberão que o Senhor é seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Israel. Olha como que, na verdade, o livro de Mórmon nos esclarece demais sobre Isaías. Olha o que nós conseguimos compreender através da leitura do livro de Mórmon, né, desse capítulo 22. Ele está paralelo ao capítulo 49 ali de Isaías. E se a gente entender realmente que os gentios eles iriam desempenhar um papel primordial, né, na coligação de Israel, nós entendemos assim várias partes de Isaías, a partir do momento que a gente entende isso, né? Então, se entendemos essa parte, que os gentios, aqueles que não são da casa de Israel, eles teriam um papel primordial nessa coligação, nós entendemos então meio que metade do capítulo de Isaías, né? Porque na verdade o que acontece? O livro de Mórmon, por ele ter vindo aqui das Américas, ele veio exatamente para proporcionar essa conexão, né, entre os gentios e os judeus e as tribos de Israel. Porque a partir de tudo isso, a partir da restauração do Evangelho, nós temos então a restauração de todas as ordenanças do Evangelho também, inclusive o batismo, que eu falei agora há pouco, né, que é a primeira porta que a pessoa precisa entrar para poder fazer parte das tribos de Israel. Lá no capítulo 49, ainda continuando, 14, 15 até o 18. Porém, Sião diz: o Senhor me desamparou,
e o meu Senhor se esqueceu de mim. Né? Israel, ele começa então a sentir pena de si próprio, né? E começa a falar, poxa, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda esta se esquecesse dele, contudo eu não esquecerei de ti. Essa é a promessa maior que o Senhor passa para Israel durante vários capítulos de Isaías, falando que ele não esqueceria do convênio que ele fez com Israel. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado, e teus muros estão continuamente perante mim. Interessante isso, né? E que em ambas as palmas das minhas mãos. Quando que Jesus Cristo está falando sobre isso, ele está falando exatamente do poder que ele tem salvador, por causa da expiação dele. Né? Quando ele está falando das palmas das minhas mãos, ele está falando do poder da ressurreição que ele teria. Né? E ele comenta aqui, então, sobre o poder expiatório que ele teria. Na verdade, quando a gente está falando de expiação de Jesus Cristo, a gente está falando de duas mortes que ele nos salva. É a morte espiritual e a morte física. Né? A morte espiritual porque ele nos permite que nós possamos vencer o pecado, possamos nos arrepender. Então a expiação trouxe isso para a gente. E ele também nos salva da morte física, através da ressurreição. Então, quando ele está falando aqui, é exatamente o simbolismo relacionado à expiação dele. Os teus filhos apressadamente virão, porém os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Então ele promete que, apesar de tudo que aconteceria, de toda a destruição que aconteceria, ele ainda promete que ele ainda protegeria Israel. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos esses que se juntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. E dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou esses? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes onde estavam? Aqui Israel, na verdade, Israel está perguntando exatamente de onde vai aparecer tantas pessoas agregadas à casa de Israel, né? Justamente pelo convênio que nós fazemos a partir do batismo. E assim diz o Senhor, Deus, eis que levantarei a minha mão para as nações, e aos povos levantarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levantadas sobre os seus ombros. Levantarei a minha bandeira. A gente está falando exatamente sobre o poder da restauração do Evangelho. O que a restauração do Evangelho traria para o mundo aqui? Aqui fala uma coisa bem interessante, né? Esse é um livro, na verdade, de discursos da igreja. E aqui um deles está falando o seguinte: essa Sião do Senhor, em toda a sua beleza, poder e glória, está gravada nas mãos do Deus Onipotente e encontra-se sempre diante de sua face. Seus decretos estão estabelecidos e não existe homem nenhum capaz de anulá-los. Nunca houve na terra uma dispensação em que profetas e apóstolos, inspiração, revelação e poder de Deus e do santo sacerdócio e as chaves do remo foram mais necessários do que nessa geração. Nunca houve uma dispensação em que os amigos de Deus e os justos entre os filhos dos homens precisaram de mais fé nas promessas e profecias do que hoje em dia. E sem dúvida, nunca houve na terra um dos motivos de esta igreja e reino terem protegido, desde os seus primórdios até hoje, em meio a toda oposição, em meio a todas as opressões e perseguições aprendidas por homens insuflados pelo maligno. Não fosse a dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação na qual Deus declarou que estabeleceria seu reino na terra para nunca mais ser derrubado, os habitantes da terra teriam sido capazes de derrotar o reino e a Sião de Deus como nas dispensações anteriores. Mas chegou ao tempo propício para Sião,
e o Senhor todo Deus poderoso decretou nos céus que toda arma levantada contra ti se partirá. Essa é a promessa que existe para Sião. Então, Sião crescerá em beleza e glória. Lá em 1 Nef 22, de 15 a 17, fala o seguinte: pois eis que diz o profeta, aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens, pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam iniquidade serão como restolho, e dia virá em que serão queimados. Aqui Nef está falando, né? Ele está falando sobre Isaías aqui, no capítulo de 1 Nef 22, mas aqui eles estão mencionando a questão do milênio, né? Que o que acontecerá na segunda vinda de Cristo e o que acontecerá durante o milênio, que Satanás ele não vai ter poder sobre o homem, né? Pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam o justo. Então a segunda vinda vai acontecer exatamente para que isso possa ocorrer, para que os iníquos não destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder. Mesmo que venha a plenitude da sua ira, e os justos tenham de ser preservados com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz os profetas, eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Ele está contando aqui, na verdade, que não é porque as pessoas são justas que elas não vão passar pela destruição que a terra vai acontecer. Mas só que ele tem uma promessa para os justos. Eles não precisam temer, porque eles serão salvos, eles ganharão a vida eterna, ganharão a exaltação. Continuando aqui, lá em Isaías, voltando, né? Agora no capítulo 50, fala assim no versículo 1. Assim diz o Senhor, onde está esse libelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu repudiei? Quando eles falam de divórcio, divórcio na verdade era uma coisa muito séria naquela época. Então, quem passava por divórcio pela sociedade era super atacado. Não era uma pessoa nem justa de sobreviver naquela sociedade. Então, se a pessoa passasse pelo divórcio, né, então, na verdade, era uma coisa muito horrível para acontecer com alguma pessoa, principalmente para as mulheres naquela época. Então, quando ele está falando de divórcio, ele está falando dessa situação, né? E ele está falando dessa separação que existiria, né, entre Deus e as tribos de Israel, para que as tribos de Israel, então, se perdessem, né? Ou quem é meu credor a quem vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Quando ele está falando isso, ele está falando da questão de escravidão que os povos de Israel, né, as tribos de Israel acabaram passando, né? Muitos viraram escravos de outros lugares, de outros países, né? Como falou aqui, foram vendidos. Por quê? Por suas transgressões. E por suas transgressões, a vossa mãe foi repudiada, ou seja, Israel, que tinha recebido todas as promessas, né? Ela acabou sofrendo. Embora a passada apostasia de Israel causasse sua dispersação entre as nações, o Senhor não anulou o convênio original feito com seu povo. Isso está lá no Manual do Instituto. Pela lei mosaica, o homem que se divorciasse da esposa era obrigado a dar-lhe um libelo escrito de divórcio. Com este, ela estava livre para casar-se novamente. Da mesma forma, sob as leis de antigamente, o homem podia vender-se a si mesmo ou seus filhos como escravos para satisfazer os seus credores. Então, uma coisa que interessante que acontecia, né? Se eu tivesse dívidas, eu poderia me vender como escravo para poder pagar aquela dívida. O Senhor, porém, não tinha nenhum credor, como também não se divorciara de sua esposa Israel. Tá?
Então, na verdade, o que aconteceu aqui não foi uma quebra de convênio. O Senhor simplesmente puniu Israel pelas transgressões que ela tinha cometido. Pelo contrário, fora Israel que se separara do Senhor com seus pecados e estava em dívida com seus ímpios credores. Eis que por vossas maldades foste vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada, ou seja, pelas suas transgressões. No versículo 2 lá do capítulo 50 fala: por essa razão vim eu, e ninguém apareceu. Isso é Jesus Cristo falando, né? Chamei, e ninguém respondeu. Porventura tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem os maus peixes. Portanto, não tem água e morrem de sede. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz de seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se em seu Deus. Muitas vezes o Senhor nos pergunta, né? Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Quem há entre vós que tema a voz do Senhor? E quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos pergunta essas coisas? Ele pergunta onde nós estamos diante do que Ele nos pede para fazer, né? Então, Ele dá um conselho aqui para a gente. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Então, olha que bênção que nós podemos ter. Nós podemos ter a luz novamente, né, por meio do arrependimento. Nós podemos nos arrepender dos pecados. E assim, consequentemente, nós conseguimos voltar a ter a luz. E essa que é a coisa mais importante que o Senhor promete para a gente. Ele promete que nós podemos ter essa luz de volta e sair das trevas. Podemos segurar na mão dele novamente. Capítulo 51 fala assim, versículo 1 e 2. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e abençoei e multipliquei. Esses dois versículos, eles estão falando do convênio abraâmico, o convênio que Abraão fez com o Senhor, ou que o Senhor fez com Abraão, né? No convênio de Abraão, as promessas a Israel são declaradas de forma explícita. A maioria dos santos dos últimos dias que tem uma bênção patriarcal são nela designados a linhagem de Abraão, através de uma das 12 tribos e seus descendentes. Abraão, pois, é a rocha da qual Israel foi cortada e a caverna da qual foi escavada. Por isso, Israel, tanto a antiga quanto a moderna, é instada a olhar para Abraão, nosso pai, e para Sara. É através deles que os santos reivindicam suas prometidas bênçãos. Então, nós ficamos sabendo a qual tribo nós pertencemos através da bênção patriarcal, né? E na bênção patriarcal, nós recebemos, então, essa informação do Senhor e, através disso, nós podemos ficar cientes de quais bênçãos são prometidas para as tribos às quais nós fazemos parte. Então, o Senhor fez um convênio com Abraão de que a semente dele seria multiplicada. E é isso que acontece, né? Quando nós passamos pelo casamento celestial no templo, na verdade, nós temos essa grande promessa. Por isso que existe o casamento celestial, para que nós possamos ter perpetuação de nossa semente. Então, fazemos com que a semente que vier após nós
possa ser eterna também. Então, elas passam a fazer parte da casa de Israel também. Continuando no capítulo 51, versículo 4, 5 e 7, fala assim: Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo fará repousar para a luz dos povos. Aqui ele está falando tanto do tempo dele, de Jesus Cristo, né? Quanto da época do milênio, porque é dele que sairia a lei, o juízo também que governará a terra durante o milênio. Só para a gente saber, durante o milênio nós teremos duas Jerusaléns, né? Nós teremos a Nova Jerusalém e a Jerusalém na Terra Santa. A Nova Jerusalém será aqui no continente americano e a Jerusalém normal, né, vai ser reconstruída na Terra Santa. E de Jerusalém sairá a lei do Senhor, ou seja, de Jesus Cristo sairá a lei dele. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. Então, falando de novo, né, sobre a questão da salvação dos povos, mas antes disso, da questão do julgamento pelo qual os povos passariam. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Ou seja, as tribos de Israel, elas antes da segunda vinda do Senhor, antes do julgamento, antes de começar o milênio, essas tribos de Israel, elas serão encontradas, elas serão novamente mostradas ao mundo. Né? Por isso que ele fala, as ilhas me guardarão, aguardarão, meu braço esperarão. Porque, na verdade, as ilhas, as tribos de Israel só estão aguardando realmente o Senhor dizer, vai lá, aparece. E elas vão voltar. Né? O trabalho está sendo feito de coligação de Israel. Mas vai chegar um momento que o Senhor simplesmente vai falar, apareçam. E elas vão aparecer. Né? Então, elas estão aguardando esse momento para isso acontecer. Essa lei e convênio inclui as escrituras modernas e profetas vivos para revelar de novo a vontade de Deus. Né? Quando ele está falando aqui sobre essa lei, né, e esse convênio também que é colocado para nós nesses últimos dias. Versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará enfeno? E te esqueces do Senhor que te fez, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? Esses versículos são bem interessantes, porque eles nos mostram, né, que aqueles que são justos não precisam realmente temer. Não temais os injustos, a injúria dos homens. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temes o homem que é mortal? Onde está a nossa confiança? Né? Na última conferência, nós aprendemos muito sobre a questão de onde está realmente o nosso foco. Né? Onde que está o nosso foco? Se nós tivermos realmente o foco em Jesus Cristo, nós não precisamos temer. Nós temos realmente a proteção do Senhor para nós. E 52, ele continua dando algumas advertências aqui. Desperta, desperta-te, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Os vestidos formosos que são falados aqui simbolizam o poder do sacerdócio restituído à casa de Israel nos últimos dias. Então, quando a pessoa passa pelo batismo, ela também tem a chance de receber o sacerdócio. Então, esse sacerdócio é simbolizado aqui pelas vestes formosas. E que soltar as ataduras do pescoço
né, que fala aqui na verdade fala aqui no 2, sacoda-te, ó pó, do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Israel, de Sião. Então, soltar as cadeiras, as ataduras do pescoço, significa a remoção das maldições de Deus. Se Israel se voltasse para junto de Deus, novas revelações então seriam dadas. Então a gente tem aqui a promessa de que a partir do momento que Israel recebe o sacerdócio, ela passa a fazer parte de novo, né, do convênio, e ela passa a receber as revelações de Deus. Esse período de apostasia de Israel é terminado, é encerrado, e ela passa a ter essa comunicação de novo com o Senhor. É isso que acontece quando as pessoas são batizadas. Versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Essa é uma escritura muito conhecida, né, para os missionários. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. O portador das boas novas, então, é Jesus Cristo, fundador da paz. Aqueles que proclamam essa paz são os servos do Senhor, que divulgam a sua palavra. Então, uma escritura perfeita, né, o trabalho missionário que nós desenvolvemos em nossa vida. Uma voz dos seus atalaias se ouve. Atalaias são aqueles que pregam o evangelho. Alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor tornar a trazer Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Aqui fala muito sobre a questão de desnudar o santo braço, né? É de mostrar realmente o seu poder e mostrar a sua misericórdia. Ele mostra realmente a misericórdia dele para os povos. E todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Ou seja, a salvação, o evangelho, ele seria tão anunciado a toda a nação, tribo e língua. Fala então do poder de restauração da obra missionária que seria feita nesses últimos dias. Versículo 11 e 12. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Ele está falando aqui da Babilônia, né? Babilônia espiritual, ou seja, das coisas que são contra o evangelho. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Ou seja, ele convida aqueles que portam o sacerdócio, aqueles que possuem e tentam se santificar. Ele convida então para que esses possam se purificar. Para quê? Né? Para justamente essas pessoas terem a companhia do Espírito Santo, para continuarem tendo as revelações pessoais, para continuarem usando o poder do sacerdócio, para continuarem usando o poder que o Senhor dá para eles aqui na terra. Versículo 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Deus, ele é a nossa proteção. Aqui tem uma citação bem interessante sobre isso. Não deveis concluir do que dissemos, irmãos, que duvidamos de que o Senhor proverá para os santos nesses últimos dias. Ou pensar que tentamos estender a mão para segurar a arca, pois não é o caso. Sabemos que os santos têm a palavra imutável do Senhor, de que ele lhes proverá. Contudo, sabendo também que se alguns são imprudentes, ou pródigos, ou negligentes, ou indolentes em tomar os devidos cuidados, ou usar adequadamente aquilo que o Senhor lhes confiou, eles não estão sendo sábios, pois cada um terá de prestar contas estritas de sua mordomia.
não só nessa vida, como na eternidade. Então, pouco entendemos que seremos considerados culpados de querer segurar a arca de Deus, ao darmos conselhos aos nossos irmãos sobre aspectos importantes de sua vinda para Sião, quando a experiência de quase 2 anos nos ensina a reverenciar essa sagrada palavra dos céus. Que vossa fuga não seja às pressas, mas que todas as coisas sejam preparadas de antemão. Eu gostei muito dessa citação porque ele nos mostra que, apesar de tudo, muitas vezes as pessoas tratam com negligência o que tem do Senhor, o poder que existe do Senhor. Trata com negligência o Evangelho. E ele fala bem sério aqui. Nós teremos que prestar conta dessa mordomia que foi dada a gente. Então, apesar de nós termos muitas bênçãos preparadas para quem serve o Senhor, nós também temos mordomias pelas quais nós precisaremos prestar conta. Versículo 13, 14 e 15, fala também sobre o papel messiânico do Salvador. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista de ti, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Essa é uma escritura bem interessante, porque, na verdade, é uma escritura que nós podemos entender como o papel messiânico de Jesus Cristo, mas também o papel restaurador de Joseph Smith. Né? Então, aqui tem 2 partes de citações do Manual do Instituto que ajudam a gente a entender um pouquinho melhor aqui. Fala assim, o seu parecer, ou seja, do Salvador, Jesus Cristo, estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, quando sofreu pelos pecados da humanidade e foi crucificado no Calvário. Cravos de ferro transpassaram suas mãos e pés e enfiaram-lhe uma lança no lado para garantir a sua morte. Lá em 3º Nef 21, versículo 9, fala o seguinte: porque naquele dia, por amor a mim, o Pai fará uma obra que será grande e maravilhosa no meio deles. E haverá entre eles quem nela não creia, embora um homem lá declare. Então, essa escritura paralela ao versículo 13 a 15 aqui de Isaías, a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre o papel messiânico e salvador que Jesus Cristo teria, né, sobre a humanidade, e o papel de restaurador dessas coisas que Joseph Smith teria. Joseph Smith é a restauração, ou seja, falando sobre Joseph, ele foi desfigurado e perseguido pelos homens durante a vida inteira, até que conseguiram matá-lo. Ainda assim, o Pai deu-lhe poder para levar aos gentios o livro de Mórmon, bem como as outras revelações modernas. Com isto, reis e governantes da terra veem e entendem aquilo que não foi anunciado para eles. Então, a gente consegue entender aqui nessas escrituras sobre a situação relacionada tanto a Jesus Cristo quanto ao papel restaurador que Joseph teria na restauração. Capítulo 53, ainda falando sobre Jesus Cristo, e é interessante porque esses versículos do capítulo 53 são totalmente messiânicos, né? Que fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha forma nem formosura. E olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Falando de Jesus Cristo quando ele veio.
a terra, né, pela primeira vez. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Ou seja, não foi dado nenhum tipo de importância a ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, pela expiação. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo seu caminho. Porém, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. A gente pode pegar também um outro versículo, lá em Doutrina e Convênios, que fala: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que se arrependessem, para que, caso se arrependessem, não precisassem sofrer. Mas se não se arrependessem, deveriam sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que me fez, mesmo sendo Deus, o mais grandioso de todos, tremer de dor e sangrar por todos os poros. Sofrer, tanto corporal como espiritualmente. Desejar não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória ao Pai. Eu tomei a taça e terminei as preparações que fizera para os filhos dos homens. Lá no versículo 10, fala assim: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado. Verá a sua semente e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A gente tem aqui uma coisa interessante, se parar para ver, porém o Senhor agradou moê-lo. Por que será que ao Senhor agradou, né, a questão dele ter, Jesus Cristo ter sofrido tanto? O Elder Ballard, ele explica o seguinte, Melvin D. Ballard, ele falou: parece-me poder vislumbrar nosso querido Pai Celeste por detrás do véu, observando naquela hora a mortal agonia, até que mesmo ele não pôde mais suportar. E como a mãe, despedindo-se do filho, agonizante, tem que ser tirada do quarto para que não veja os últimos estertores, ele também perdeu a cabeça e foi esconder-se em alguma parte do universo, com seu imenso coração quase se partindo de amor ao filho. Ó, naquele momento em que poderia ter salvo seu filho, eu lhe agradeço e o louvo por não nos ter falhado, pois teve em mente não apenas o amor a seu filho, mas também o amor a nós. Regozije-me por não haver interferido e por o seu amor a nós, ter-lhe possibilitado suportar os sacrifícios de seu filho, dando a nós como Salvador e Redentor. Pois sem ele, sem o sacrifício dele, teríamos permanecido na terra e jamais chegaríamos à sua presença. E foi isto, em parte, o que custou ao nosso Pai, que está nos céus, dar seu Filho aos homens. Quando fala que ao Senhor agradou moê-lo, porque foi realmente uma coisa boa o que foi feito, a expiação teve o seu lado positivo, mas para o Pai Celestial aquele momento deve ter sido muito doloroso.
Mas o Senhor, Ele fez essas coisas por nós. Ele nos salvou. Ele permitiu para que um dia pudéssemos voltar à tua presença. Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. E levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O Elder Bruce R. McConkie, ele fala o seguinte, ele explica para a gente, né, por que ele fala aqui, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E na verdade ele está prometendo, o Senhor está prometendo que Jesus Cristo seria cordeiro com ele. E é essa promessa que nós temos também, que nós podemos ser co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro? Co-herdeiro é alguém que herda igualmente com todos os demais herdeiros, inclusive o herdeiro principal, que é o Filho de Deus. Todo co-herdeiro recebe uma porção igual e indivisa de tudo. Se alguém conhece todas as coisas, os outros também conhecem. Se alguém tem todo o poder, os outros que herdam também terão esse poder. Se o universo pertence a um, pertence igualmente a todos aqueles às quais é concedida a herança em comum. Co-herdeiros, então, são possuidores de todas as coisas. Tudo é deles, pois tem a exaltação. Eles são feitos igual ao Senhor, obtêm todo o poder, tanto nos céus como na terra, e recebem plenitude do Pai. Todo conhecimento e verdade são seus. E para concluir, eles são deuses. Essa é a promessa que nós temos relacionada a sermos deuses, sermos co-herdeiros de Cristo. Capítulo 54, do versículo 4 em diante, fala assim, não temas, porque não serás envergonhada. Ele começa então a falar aqui para Israel novamente, né? E não te envergonhes, porque não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha de tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então ele está falando aqui, né, que o Senhor mesmo ele esqueceria das coisas que tinham acontecido com Israel. E Israel deveria também se perdoar das coisas que tinham feito. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito. Contudo, tu és mulher da mocidade, ainda que fostes desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, porém com grandes misericórdias te recolherei. Interessante, né? Como eu falei no início da aula, Isaías o tempo todo falando dessa promessa do Senhor, que Israel seria novamente recolhida. No ímpeto de ira, escondi a minha face de ti por um momento. Porém, com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Quando ele fala que essa promessa seria como as águas de Noé, foi justamente porque foi feito um convênio, né, com Noé, que o Senhor não destruiria a terra mais por dilúvio, né, como aconteceu na época de Noé. Então, como o Senhor fez uma promessa ali para Noé, assim como aquela promessa, né, como ele fala aqui, quando jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Ou seja, existe uma promessa do Senhor relativa à coligação de Israel. Então, assim como o Senhor fez aquela promessa e juramento, né, sobre as águas de Noé, ou seja, sobre as águas do dilúvio, que a terra não seria destruída mais pelo dilúvio, assim como essa promessa, o Senhor também promete que a coligação de Israel vai acontecer. Porque os montes se moverão
e os outreiros tremerão, porém a minha benignidade não se desviará de ti. Ou seja, a terra vai ser destruída, vai passar por toda aquela destruição antes da segunda vinda e tudo mais. Mas mesmo assim, a benignidade do Senhor não será esquecida. E o convênio da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Irmãos, eu espero que com essa aula nós tivemos a chance aí, possamos ter tido a chance, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o poder e o papel messiânico de Jesus Cristo, sobre também o papel restaurador que Joseph teve durante a restauração do Evangelho. E que possamos entender também qual é o nosso papel na coligação de Israel. Gostaria de encerrar com duas coisas. A primeira é uma pergunta. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele disse que viera para o seu próprio povo, mas este povo não recebeu. Isaías foi chamado para o seu ministério a fim de testificar de Cristo, para que o povo dele não tivesse justificativa ao rejeitá-lo. Ou seja, o povo já conhecia Cristo, porque Isaías já tinha falado sobre ele. Mas quando ele chegou, eles não o reconheceram. Tem uma pergunta para a gente aqui. Você o conhecerá quando ele vier de novo? Será que nós o conheceremos quando ele vier de novo, em sua majestade? Quando falado aqui se nós vamos conhecê-lo, será que nós vamos estar preparados para olhar na cara dele, né, com os olhos erguidos, e não com algum tipo de vergonha? O presidente Nelson, ele falou como nós podemos ajudar na coligação de Israel. E ele deu alguns conselhos para a gente. Eu gostaria de encerrar a aula com esses conselhos. Possamos envolver-nos na obra. Possamos participar do trabalho da história da família. Possamos fazer batismo pelos mortos. Possamos compartilhar o Evangelho e seus padrões. Possamos nos preparar para fazer convênios no templo. Que possamos apoiar fielmente familiares e amigos que enfrentam dificuldades. E que possamos servir e ajudar as pessoas que se esforçam para fazer o trabalho de história da família e do templo. Essas são as dicas que o presidente Nelson nos deu para que possamos ajudar na coligação de Israel. Que possamos ser participantes da coligação. E você? O que você vai fazer a partir de agora para se tornar maior participante na coligação de Israel? Já que Isaías falou tanto sobre isso, né, o que eu, Leandro, posso fazer então para melhor ser participante da coligação de Israel? Possamos nos lembrar dessas perguntas, desses desafios que o Senhor nos propõe e que possamos realmente tentar fazer a parte que Ele pede que possamos fazer. Eu deixo essa aula com vocês e esse meu testemunho e esse desafio para a gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar essa aula com seus amigos e também com vídeos para que eles possam se inscrever aqui no canal também, para que mais pessoas possam conhecer o canal e também mais pessoas possam conhecer sobre essas coisas. Eu deixo essa aula com vocês com todo o meu prazer e até a próxima, galera. Até mais.